Clara Mendes ajustou os óculos pela terceira vez em 5 minutos, observando o relógio digital do computador marcar 21h47. O escritório da Benedetti em Associados estava vazio há horas, mas ela permanecia ali, revisando contratos e organizando a agenda impossível de seu chefe. A luz fria do LED iluminava as olheiras que se formavam sob seus olhos castanhos, testemunhas mudas de mais uma semana de 14 horas diárias de trabalho. Aos 26 anos, Clara havia aprendido que a vida raramente oferecia escolhas fáceis. Formada em administração pela PUC-SP, com uma bolsa de estudos conquistada a duras penas, ela trabalhava como assistente executiva há 2 anos para sustentar a mãe doente em Osasco. Cada centavo do salário tinha destino certo. Remédios, consultas médicas, aluguel do pequeno apartamento onde crescera. Não havia espaço para luxos ou sonhos pessoais. O som dos elevadores ecoou pelo andar vazio, seguido por passos firmes e medidos no corredor. Clara não precisou olhar para saber quem chegava. Juliano Benedetti tinha um jeito particular de caminhar, como se o mundo inteiro devesse se ajustar ao seu ritmo. Mendes. A voz grave cortou o silêncio sem nenhum tipo de cumprimento. Preciso que você prepare os documentos da fusão com a Almeida Group. Temos até segunda-feira. Clara ergueu os olhos para encontrar o rosto impassível de seu chefe. Aos 35 anos, Juliano Benedetti era considerado um dos empresários mais poderosos de São Paulo. Herdeiro de um império familiar construído em agronegócios e investimentos, ele havia multiplicado a fortuna familiar por 5 nos últimos 10 anos. Sua reputação era lendária, frio, calculista, implacável nos negócios. Ninguém se lembrava de vê-lo sorrir. Senhor Benedetti, são mais de 200 contratos para revisar. Seria necessário pelo menos uma semana com uma equipe completa. Os olhos azuis de Juliano se estreitaram ligeiramente. Então sugiro que comece agora. E não me chame de senhor. Temos a mesma idade. Clara suspirou internamente. Ele estava certo sobre a idade. Ela descobrira por acaso que faziam aniversário no mesmo mês, mas existia um abismo intransponível entre eles. Ele usava ternos que custavam mais que seu salário anual. Morava em uma cobertura em Jardins e tinha motorista particular. Ela pegava 3 ônibus para chegar ao trabalho e comprava roupa em liquidação. Vou precisar de café e acesso aos arquivos do jurídico, ela disse, já se resignando a mais uma noite em claro. Faça isso no sítio. A frase foi dita com tanta naturalidade que Clara demorou alguns segundos para processar. Como assim? Meu sítio em Campos do Jordão. Você vem comigo amanhã cedo. Lá teremos silêncio e todos os documentos necessários no escritório. Particular. O coração de Clara disparou. A ideia de ficar sozinha com Juliano Benedetti durante um fim de semana inteiro em uma propriedade isolada era absolutamente impensável. Não que ela tivesse medo dele. Apesar da reputação, ele nunca havia sido desrespeitoso. Mas porque a simples presença dele a afetava de maneiras que ela preferia não admitir. Eu tenho compromissos no fim de semana, ela mentiu. Cancele. Não foi um pedido. Meu motorista passa em seu endereço às 7 da manhã. Traga roupas para 2 dias. Juliano já se virava para sair quando Clara reuniu coragem suficiente para protestar. Não posso simplesmente abandonar minha vida pessoal para trabalhar no seu sítio. Tenho família, responsabilidades. Ele parou e se voltou lentamente. Por um instante, Clara viu algo diferente em seus olhos. Uma sombra de algo que poderia ser vulnerabilidade, mas desapareceu tão rapidamente que ela achou que havia imaginado. Pagarei o triplo das horas extras, e sua mãe tem convênio médico. Pela empresa, correto? Seria uma pena se houvesse mudanças na política de benefícios. A ameaça velada atingiu Clara como um soco no estômago. Ela sabia que ele tinha conhecimento sobre sua situação familiar. Os recursos humanos certamente haviam informado sobre seus pedidos de afastamento para acompanhar a mãe em consultas. Mas usar isso contra ela era cruel, mesmo para alguém com a reputação dele. Entendi, ela disse, mantendo a voz firme apesar da raiva que fervia em seu peito. E estarei pronta às 7.
Juliano assentiu e se dirigiu ao elevador. Antes das portas se fecharem, ele disse sem olhar para trás: "E Mendes, traga roupas casuais também. O sítio é informal." Clara ficou sozinha no escritório, as mãos tremendo, levemente enquanto salvava os arquivos no computador. Ela não conseguia entender por que Juliano havia insistido tanto em sua presença. Ele tinha uma equipe inteira de advogados e consultores que poderiam fazer aquele trabalho com muito mais eficiência. Por que arriscar sua reputação levando uma funcionária para sua propriedade particular? O que ela não sabia era que naquele momento, Juliano estava parado no elevador observando os números diminuírem nos andares, lutando contra uma sensação de ansiedade que não sentia há anos. O sítio em Campos do Jordão era seu refúgio pessoal, um lugar onde nunca levava ninguém ligado ao trabalho. Mas a ideia de passar mais um fim de semana sozinho naquela casa enorme, especialmente naquela data específica, havia se tornado insuportável. No dia seguinte seria o aniversário de 5 anos de seu casamento desfeito. 5 anos desde que acordara em sua suíte no hotel, vestindo o smoking que nunca usaria, olhando para o bilhete que mudaria sua vida para sempre. 5 anos desde que construíra muros intransponíveis ao redor do coração. E agora, pela primeira vez, havia convidado alguém para compartilhar seu santuário particular. Alguém cujos olhos gentis e presença calorosa haviam começado a incomodar sua paz cuidadosamente construída. O Mercedes-Benz preto parou pontualmente às 7 da manhã em frente ao prédio modesto em Osasco, onde Clara morava. Ela estava esperando na calçada com uma pequena mala de viagem, vestindo jeans e uma blusa branca simples, as únicas roupas casuais decentes que possuía. O motorista, um homem de meia-idade chamado Roberto, foi gentil ao pegar sua bagagem, mas ela percebeu seu olhar surpreso ao ver o endereço. Primeira vez no sítio do Dr. Juliano, ele perguntou enquanto navegavam pelo trânsito matinal de São Paulo. "Sim. É muito longe?" 2 horas. Lugar bonito, mas... Roberto hesitou. "Muito quieto. Ele não recebe visitas por lá." Clara assentiu, sentindo-se ainda mais deslocada. Através do vidro fumê, observou a cidade dar lugar gradualmente às montanhas cobertas de Mata Atlântica. Juliano estava sentado ao seu lado, digitando incessantemente no laptop, ignorando completamente a paisagem ou sua presença. Ele havia trocado o terno por calças de sarja escura e uma camisa branca, mas ainda assim mantinha uma elegância natural que a fazia sentir-se inadequada. "Chegamos", anunciou Roberto ao passar por um portão de ferro negro com um monograma bem dourado. Clara não conseguiu disfarçar o espanto ao ver a propriedade. Não era um sítio, era uma mansão digna de revista de arquitetura. A construção em pedra e madeira se estendia harmoniosamente pela encosta, com enormes janelas de vidro que refletiam as copas dos pinheiros ao redor. Jardins impecavelmente cuidados ladeavam o caminho de pedras até a entrada principal. "Bonito, não é?" Juliano disse, observando sua reação. Era a primeira vez que ele falava durante toda a viagem. "É impressionante", Clara respondeu, tentando não parecer completamente intimidada. A casa era ainda mais luxuosa por dentro. Pisos de madeira nobre, móveis de design, obras de arte nas paredes. Tudo era perfeito, mas Clara notou algo estranho. Não havia fotografias pessoais, lembranças de família ou qualquer vestígio de vida real. A casa parecia um showroom caro e vazio. "Seu quarto fica no 2º andar, primeira porta à direita", Juliano indicou. "Temos trabalho a fazer." Clara subiu uma escadaria em espiral, carregando sua mala singela. O quarto era maior que sua sala em Osasco, com uma cama king size e uma vista deslumbrante das montanhas. Ela se trocou rapidamente e desceu para encontrar Juliano. Ele estava na biblioteca, uma sala impressionante com estantes que subiam até o teto alto e uma lareira de mármore. Pilhas de documentos já cobriam uma mesa de mogno polido. Clara se aproximou, respirando o cheiro de couro dos livros antigos e a fragrância sutil do perfume masculino dele. "Comecemos pelos contratos de aquisição", ele disse,
sem levantar os olhos dos papéis. Preciso que você organize por valor. A data. As horas passaram em silêncio concentrado. Clara trabalhava com eficiência, mas não conseguia ignorar a presença magnética de Juliano. Vez ou outra, ele se inclinava por cima dela para verificar algum documento, e o perfume dele a deixava momentaneamente tonta. Suas mãos eram elegantes, sem aliança, mas ela notou uma marca mais clara no dedo anelar, como se ele tivesse usado um anel por muito tempo. Você é de São Paulo? Ele perguntou de repente, quebrando o silêncio. Nasci em Osasco. Minha mãe é costureira, meu pai. Ele nos deixou quando eu tinha 15 anos, Clara respondeu, surpresa pela pergunta pessoal. Irmãos? Não, somos só nós duas. Ela hesitou. Por isso trabalho tanto. Ela está doente. Juliano assentiu, mas não fez mais perguntas. Clara se arrependeu imediatamente de ter compartilhado informações pessoais. Ele provavelmente a via como uma funcionária carente buscando pena. Ao entardecer, uma senhora idosa apareceu na biblioteca. Doutor Juliano, o jantar está servido. Obrigado, Conceição. Clara, esta é a Conceição, ela cuida da casa. A mulher sorriu calorosamente para Clara. Prazer, querida. Fiz um frango assado. Espero que goste. A sala de jantar era formal, demais para 2 pessoas. Clara se sentiu ridícula na mesa enorme, usando talheres de prata, para comer. Juliano estava mais relaxado que no escritório, mas ainda distante. Você estudou onde? Ele perguntou. PUC-SP, Administração. Consegui uma bolsa. Bom curso. Eu fiz Harvard, mas isso não significa muita coisa. Clara quase engasgou com o vinho. Harvard, sério? MBA. Meu pai achou que eu precisava de verniz internacional. Havia um tom amargo em sua voz. Deve ter sido incrível morar nos Estados Unidos. Foi solitário, ele disse, e Clara percebeu que havia baixado a guarda por um momento. Mais útil para os negócios. Depois do jantar, voltaram à biblioteca. O fogo na lareira criava uma atmosfera íntima que deixava Clara nervosa. Juliano havia tirado o sapato e arregaçado as mangas da camisa, revelando antebraços musculosos. Ela tentava se concentrar nos documentos, mas seus olhos insistiam em vagar para ele. Você tem namorado? A pergunta saiu do nada. Clara corou. Não, não tenho tempo para relacionamentos. Entendo, ele disse, mas havia algo em seu tom que ela não conseguiu decifrar. E você? Ela ousou perguntar. O rosto dele se fechou instantaneamente. Não. O silêncio que se seguiu foi constrangedor. Clara voltou aos papéis, mas sentia o peso do olhar dele sobre ela. Quando levantou para pegar mais documentos em uma estante alta, ele se aproximou para ajudá-la. Deixe-me pegar isso, ele disse, estendendo o braço por cima dela. Clara se virou e de repente eles estavam muito próximos. Ela podia sentir o calor do corpo dele, ver as pequenas linhas ao redor dos olhos azuis. O coração dela disparou. Juliano pareceu perceber a proximidade também, porque sua respiração ficou mais irregular. Por um momento, Clara achou que ele fosse beijá-la. Seus olhos desceram para os lábios dele e ela se inclinou ligeiramente para frente. Mas então, Juliano recuou abruptamente, como se tivesse levado um choque. Está ficando tarde, ele disse, a voz tensa. Devemos parar por hoje. Clara assentiu mortificada. Tinha imaginado o momento? Ou ele havia sentido a mesma atração e decidido ignorá-la? Boa noite, ela murmurou, saindo rapidamente da biblioteca. Em seu quarto, Clara se jogou na cama, cobrindo o rosto com as mãos. Estava se comportando como uma adolescente apaixonada. Juliano era seu chefe, um homem poderoso e inalcançável. Ela era apenas uma funcionária dispensável, mas não conseguia esquecer o jeito como ele havia olhado para ela, como se ela fosse a única pessoa no mundo naquele momento. Lá embaixo, Juliano permaneceu na biblioteca muito depois da meia-noite, fingindo trabalhar, mas na verdade revivendo cada segundo daquele quase beijo. Pela primeira vez em 5 anos, havia sentido algo além de vazio, e isso o apavorava mais do que qualquer fusão empresarial.
Clara acordou com o som de chuva batendo forte nas janelas. O céu estava cinzento e carregado, e ela conseguia ouvir os trovões ecoando pelas montanhas. Desceu para o café da manhã encontrando Juliano já na cozinha, tomando café preto e olhando pela janela com uma expressão sombria. "Bom dia", ela disse, tentando ignorar a tensão que havia ficado no ar desde a noite anterior. Conceição. Teve que ir embora cedo. A filha dela está doente. Ele explicou sem se virar. Ela deixou o café passado e pães na geladeira. Clara assentiu e se serviu em silêncio. A atmosfera estava diferente, mais íntima, mais doméstica. Sem a presença da funcionária, eles estavam verdadeiramente sozinhos pela primeira vez. "A previsão é de tempestade o dia todo", Juliano continuou. "Pode ser que fique sem luz. Acontece muito aqui na serra." Como se suas palavras fossem proféticas, um relâmpago particularmente forte iluminou a cozinha, seguido por um trovão ensurdecedor. As luzes piscaram algumas vezes antes de se apagarem completamente. "Perfeito", Juliano murmurou, procurando no escuro por velas em uma gaveta. "Tem um gerador no porão, mas só funciona se eu conseguir ligá-lo." Clara o observou acender algumas velas, a luz dourada dançando em seu rosto. Havia algo primitivo e atraente naquela situação. Os dois sozinhos, isolados do mundo, dependendo um do outro. "Eu posso ajudar", ela ofereceu. "Não precisa. Você pode ficar aqui, eu resolvo." Juliano. Era a primeira vez que ela o chamava pelo nome. Duas pessoas conseguem resolver isso mais rápido que uma. Ele a olhou por um longo momento, como se estivesse avaliando algo. Finalmente assentiu. O porão era escuro e úmido, iluminado apenas pela luz do celular de Juliano. Clara o seguiu pelas escadas de madeira tentando não tropeçar. O gerador era uma máquina antiga e complicada, coberta por uma lona empoeirada. "Segure isto", ele disse, entregando o celular para ela enquanto examinava os fios. Clara direcionou a luz para onde ele trabalhava, observando suas mãos habilidosas, mexendo com os cabos. Havia algo hipnotizante na concentração dele, na forma como as sobrancelhas se franziam quando encontrava um problema. "Você sabe mexer com essas coisas?", ela perguntou. "Meu avô me ensinou. Ele era um homem simples, não gostava de depender de outras pessoas para resolver os problemas." Juliano deu uma pausa. "Diferente do meu pai." Era a primeira vez que ele mencionava a família com alguma emoção. Clara percebeu a oportunidade de conhecê-lo melhor. "Vocês eram próximos? Você e seu avô?" "Muito. Ele construiu tudo do zero, sabe? Começou com uma pequena fazenda em Ribeirão Preto e transformou numa empresa multinacional. Morreu quando eu tinha 17 anos. Sinto muito." Ele me disse algo antes de morrer. Juliano parou de mexer no gerador e olhou para ela. "Disse que o dinheiro não aquece ninguém na cama, que eu não deveria cometer o mesmo erro que meu pai." "Que erro?" Juliano voltou a trabalhar, mas Clara percebeu que os músculos dele haviam se tensionado. Colocar os negócios antes da família. "Meu pai passou a vida inteira construindo um império, mas nunca esteve presente. Minha mãe morreu solitária, mesmo casada." A vulnerabilidade na voz dele fez o coração de Clara se apertar. "E você? Seguiu o conselho dele?" "Tentei." A resposta veio baixa, carregada de algo que soava como arrependimento. "Mas algumas coisas, algumas pessoas, mudam a gente de formas que não esperamos." Antes que Clara pudesse perguntar mais, o gerador ganhou vida com um rugido. As luzes do porão se acenderam, e eles piscaram ajustando os olhos. "Pronto", Juliano disse, mas não parecia satisfeito com o sucesso. Parecia incomodado por ter revelado tanto. Voltaram para a casa em silêncio. A luz estava de volta, mas já algo havia mudado entre eles. Clara sentia que tinha vislumbrado o homem por trás da máscara do CEO, e a descoberta a deixava ainda mais atraída por ele. Passaram o dia na biblioteca, mas a dinâmica estava diferente. Juliano fazia mais perguntas pessoais. Queria saber sobre a infância dela, os sonhos abandonados, as dificuldades financeiras. Clara percebeu que ele ouvia cada palavra com atenção genuína, como se estivesse descobrindo um mundo completamente novo. "Você já quis fazer outra coisa?",
Além de administração, ele perguntou durante o almoço. Eu queria ser jornalista, Clara admitiu. Sempre gostei de escrever, de contar histórias, mas não era prático. A administração oferecia mais chances de emprego. Você ainda escreve? Às vezes, nada importante. Gostaria de ler alguma coisa sua. Clara riu nervosamente. Não creio que seja do seu interesse. Escrevo principalmente sobre... Sobre o quê? Pessoas, histórias de pessoas comuns, suas lutas, seus sonhos. Ela hesitou. Não é exatamente material para executivos. Você ficaria surpresa, Juliano disse, e havia algo em seus olhos que ela não conseguia interpretar. À tarde, enquanto revisavam os últimos contratos, Clara notou que Juliano estava mais agitado. Ele olhava constantemente para o relógio, tamborilava os dedos na mesa, parecia estar lutando contra algum demônio interno. Está tudo bem? Ela perguntou. Perfeitamente. Mas não estava. Clara podia sentir a tensão emanando dele como ondas de calor. Quando se aproximou para mostrar um documento, percebeu que as mãos dele tremiam ligeiramente. Juliano, você está pálido. Quer que eu peça para Roberto nos levar de volta para São Paulo? Não. A resposta foi rápida demais, quase desesperada. Não, nós precisamos terminar isso. Clara não insistiu, mas ficou observando. Havia algo acontecendo com ele. Algo que ia além do trabalho ou da tempestade. Era como se uma data, uma lembrança, estivesse o assombrando. Ao entardecer, quando organizava alguns livros em uma estante alta, Clara notou uma pequena caixa de madeira meio escondida entre volumes. Antigos. Era bonita, trabalhada à mão, mas estava coberta de poeira como se não fosse tocada há muito tempo. Curiosa, ela a pegou para limpá-la. A caixa era mais pesada do que esperava, e quando tentou colocá-la de volta no lugar, ela escorregou, de suas mãos úmidas pela chuva. A caixa caiu no chão com um ruído seco, e a tampa se abriu, e espalhando seu conteúdo pelo assoalho de madeira. Clara se ajoelhou para recolher os objetos, mas parou quando viu o que havia caído. 2 alianças de ouro, ainda brilhantes apesar do tempo, e uma fotografia desbotada de uma mulher loira e sorridente, vestida de noiva. Não toque nisso. A voz de Juliano era gelada, perigosa. Clara levantou os olhos e o viu parado na porta da biblioteca, o rosto completamente branco, os punhos cerrados ao lado do corpo. Eu não queria... Foi um acidente, ela começou, mas a expressão dele a fez calar. Pela primeira vez desde que o conhecia, Clara viu Juliano Benedetti perder completamente o controle. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Juliano permaneceu imóvel, na porta, mas Clara podia ver a tempestade furiosa em seus olhos azuis. Ela nunca havia visto um homem se despedaçar diante dela, e foi exatamente isso que aconteceu nos segundos seguintes. 5 anos, ele disse, a voz quebrada. 5 anos sem tocar nessa caixa. Clara permaneceu ajoelhada no chão, as alianças ainda em suas mãos. A fotografia da noiva havia parado perto de seus pés, o sorriso radiante da mulher agora parecendo uma acusação silenciosa. Juliano, eu sinto muito. Eu não sabia... Não sabia o quê? Ele entrou na biblioteca com passos pesados, como se cada movimento custasse um esforço sobrenatural. Não sabia que hoje faz exatamente 5 anos que ela me deixou no altar. Não sabia que vim para cá justamente para fugir dessa data maldita. Clara sentiu o sangue drenar do rosto. Agora entendia a agitação dele, a tensão crescente durante o dia. Ela o abandonou? Juliano riu, mas não havia humor algum no som. Abandonou é pouco. Ela me humilhou na frente de 300 convidados da imprensa da minha família. Ele se aproximou e se ajoelhou ao lado de Clara, pegando a fotografia com mãos que tremiam visivelmente. Valentina Almeida, filha de uma família tradicional de São Paulo. Estávamos juntos há 3 anos. O que aconteceu? Ela decidiu que preferia meu melhor amigo. A voz dele era um sussurro áspero. Não teve coragem de me contar pessoalmente. Mandou uma carta. Uma carta, Clara. Depois de 3 anos, uma carta dizendo que havia se apaixonado por Ricardo e que não conseguia.
mais fingir que me amava. Clara sentiu lágrimas se formarem em seus olhos. A dor na voz dele era tão crua, tão real, que ela podia senti-la como uma ferida física. Eu estava no quarto do hotel terminando de me arrumar. Meu padrinho trouxe a carta. Ela havia fugido com Ricardo para o exterior durante a madrugada. Juliano acariciou a fotografia com o polegar. Eu fiquei parado ali de smoking, segurando as alianças que tínhamos escolhido juntos, enquanto os convidados esperavam lá embaixo. Deus do céu, Clara murmurou. Sabe o que é pior? Eu desconfiei. Nas semanas antes do casamento ela estava distante, estranha, mas eu interpretei como nervosismo pré-casamento. Nunca imaginei que ela estava se apaixonando por outro homem, bem debaixo do meu nariz. Juliano se sentou no chão, encostando nas estantes de livros. Por um momento ele não parecia o poderoso CEO que comandava um império empresarial. Parecia um homem quebrado, ainda sangrando por feridas que nunca cicatrizaram. Eu jurei naquele dia que nunca mais deixaria ninguém se aproximar o suficiente para me destruir assim. Construí muros, Clara. Muros altos e grossos ao redor do coração. Clara não conseguia mais conter as lágrimas. Lentamente ela se moveu para sentar ao lado dele, suas pernas tocando levemente as dele. Juliano, eu sinto muito. Ninguém merece passar por isso. Merece sim, ele disse amargamente. Eu era arrogante, achava que o dinheiro e o poder eram suficientes para manter qualquer mulher. Aprendi da pior forma possível que não são. Isso não é verdade. Ela que não soube valorizar o que tinha. Juliano a olhou e Clara viu algo diferente em seus olhos. Uma sede, uma fome por conexão humana que havia sido reprimida durante anos. Você não me conhece de verdade, Clara. Não sabe como eu sou, frio, calculista. Não sabe como eu afasto as pessoas. Eu trabalho com você há 2 anos, eu vejo quem você é. Clara se virou para encará-lo completamente. Você não é frio. Você tem medo. Existe uma diferença enorme. Não deveria estar aqui, ele disse, mas sua voz havia perdido a força. Não deveria ter trazido você. Não deveria estar contando isso. Por que me trouxe? Juliano fechou os olhos como se a pergunta fosse fisicamente dolorosa. Porque sua presença é a única coisa que faz o escritório não parecer um túmulo. Porque você sorri para mim de manhã como se eu fosse uma pessoa normal, não um monstro empresarial. Porque... Ele abriu os olhos e a encarou. Porque pela primeira vez em 5 anos, eu não queria ficar sozinho nessa data. O coração de Clara bateu tão forte que ela teve certeza de que ele poderia ouvi-lo. Juliano, eu sei que é loucura. Eu sei que você deve me achar patético, um homem de 35 anos que não consegue superar uma traição. Eu não acho nada disso. Clara estendeu a mão e tocou o rosto dele, sentindo a barba por fazer áspera contra sua palma. Eu acho que você é humano, que você sentiu amor de verdade e foi traído da pior forma possível. Juliano inclinou o rosto contra a mão dela, fechando os olhos como se o toque fosse a primeira chuva, depois de anos de seca. Clara, eu não posso, nós não podemos. Por que não? Porque eu vou te machucar. Porque eu não sei mais como amar sem me proteger. Porque você merece alguém que não seja um covarde emocional. Clara se aproximou mais, até que seus rostos estivessem a apenas alguns centímetros de distância. E se eu quiser correr esse risco? Você não sabe o que está dizendo. Eu sei exatamente o que estou dizendo. Ela passou o polegar pela bochecha dele, limpando uma lágrima que ele nem havia percebido que derramara. Eu sei que você não é o homem frio que finge ser. Eu sei que você é gentil. Com a Conceição, que você paga o convênio médico da minha mãe sem alarde. Que você trabalha até tarde porque não quer voltar para casa sozinho. Clara, eu sei que você me olha no escritório quando acha que eu não estou vendo. Eu sei que você inventa desculpas para me pedir relatórios só para me ter por perto. Eu sei porque eu faço a mesma coisa. Dessa vez foi Juliano quem tocou o rosto dela, seus dedos traçando a linha da mandíbula com reverência. Você é muito nova, muito inocente, não sabe com o que está se metendo. Eu sei que estou me apaixonando pelo meu chefe. Eu sei que isso é completamente inadequado e potencialmente desastroso para minha carreira. Clara sorriu através das lágrimas. Eu sei que não me importo.
O autocontrole de Juliano finalmente se rompeu. Ele a puxou para si, beijando-a com uma fome desesperada de 5 anos de solidão. Clara correspondeu com igual intensidade, seus dedos se emaranhando nos cabelos dele, provando as lágrimas salgadas que escorriam pelo rosto de ambos. Quando finalmente se separaram, ofegantes, Juliano encostou a testa na dela. Meu Deus, Clara, o que estamos fazendo? Não sei, ela sussurrou. Mas não quero parar. Ele a beijou novamente, mais gentilmente dessa vez, como se ela fosse feita de vidro. Isso vai complicar tudo. Eu sei. Pode destruir sua carreira. Eu sei. Pode ser que eu não saiba como te amar direito. Clara sorriu, beijando-o levemente. Então nós aprendemos juntos. Lá fora, a tempestade continuava rugindo, mas dentro da biblioteca, entre alianças esquecidas e fotografias desbotadas, 2 corações feridos finalmente haviam encontrado um ao outro. A volta para a ação. Paulo, na segunda-feira, foi carregada de uma tensão diferente. Clara e Juliano mantinham uma distância profissional estudada no banco traseiro do Mercedes, mas seus olhares se encontravam constantemente pelo reflexo das janelas. Cada toque acidental de mãos ao passarem documentos um para o outro enviava ondas de eletricidade entre eles. Lembra-se de manter discrição, Juliano murmurou quando Roberto parou em um semáforo. Por enquanto isso fica entre nós. Clara assentiu, embora uma parte dela se sentisse ferida pela necessidade de esconder o que havia acontecido. Ela entendia racionalmente. Relacionamentos entre chefe e funcionária eram complicados, especialmente quando se tratava do CEO da empresa. Mas emocionalmente, queria gritar para o mundo que havia encontrado algo precioso. No escritório, a dinâmica mudou sutilmente. Juliano inventava desculpas para ficar até mais tarde, e Clara sempre se oferecia para ajudar. Eles desenvolveram uma linguagem secreta de olhares e toques furtivos, um roçar de dedos ao entregarem documentos, um sorriso discreto quando ninguém estava olhando, mensagens de texto aparentemente profissionais, mas carregadas de duplo sentido. Preciso revisar os contratos da Almeida Group. Pode ficar depois do expediente? Ele escreveu em uma mensagem na quarta-feira. Claro. Quantas horas extras devo registrar? Ela respondeu sorrindo. Todas as que forem necessárias. Clara se deliciava com essas interações secretas, mas também sentia o peso da mentira. Teve que inventar desculpas para a mãe sobre os horários irregulares, criar histórias para as colegas sobre os encontros constantes com Juliano. A culpa a consumia, especialmente quando sua mãe perguntava com preocupação se ela estava se cuidando. Você está diferente, filha, Dona Marisa disse durante uma das raras visitas de Clara ao apartamento em Osasco. Mais radiante. Conheceu alguém? Não, mãe, só estou trabalhando muito. Trabalhar muito não deixa uma pessoa com esse brilho nos olhos. A mãe insistiu, com a sabedoria de quem havia criado uma filha sozinha. Mas quando você quiser contar, eu estarei aqui. O primeiro sinal de problemas veio na quinta-feira. Clara estava organizando a agenda de Juliano quando Fernanda, da recepção, se aproximou com uma expressão estranha. Clara, tem uma mulher aqui perguntando por você. Disse que é jornalista da revista Veja. O sangue de Clara gelou. Jornalista? Sobre o quê? Não disse, mas parecia muito interessada em saber sobre sua proximidade com o Dr. Juliano. Clara sentiu as pernas bambearem. Onde ela está? Sala de espera. Quer que eu diga que você saiu? Não, eu falo com ela. A jornalista era uma mulher elegante na casa dos 40, com cabelos curtos e olhos perspicazes. Ela se apresentou como Patrícia Nunes e foi direto ao ponto. Senhorita Mendes, recebemos uma informação interessante sobre sua relação com o Sr. Benedetti. Gostaríamos de confirmar alguns fatos. Não sei do que a senhora está falando, Clara disse, tentando manter a voz firme. Vocês foram vistos juntos no sítio dele em Campos do Jordão no fim de semana passado. Sozinhos. Patrícia consultou seu bloco de notas. Também temos relatos de que vocês têm trabalhado juntos até muito tarde, frequentemente. Eu sou assistente executiva dele.
É normal que eu trabalhe além do horário. Claro, mas geralmente assistentes executivas não passam fins de semana inteiros nas propriedades particulares de seus chefes. Patrícia sorriu friamente. Temos fotos, senhorita Mendes. Clara sentiu o mundo girar. Fotos? Vocês na varanda da casa, muito próximos. Você tocando o rosto dele. Bastante íntimo para uma relação profissional. Eu preciso voltar ao trabalho. Naturalmente, mas gostaria que soubesse que a matéria sai na próxima edição. Se quiser dar sua versão dos fatos, estou à disposição. Clara praticamente correu para o elevador, o coração batendo tão forte que ela tinha certeza de que todos no escritório podiam ouvir. Subiu direto para o andar de Juliano, passando pela secretária dele sem ser anunciada. Temos um problema, ela disse, fechando a porta do escritório. Juliano levantou os olhos dos papéis, percebendo imediatamente o pânico em seu rosto. O que aconteceu? Revista Veja. Eles têm fotos nossas no sítio. O rosto de Juliano empalideceu. Que tipo de fotos? Nos tocando, sendo íntimos. Clara se jogou na cadeira em frente à mesa dele. Eles sabem, Juliano. Sabem de tudo. Juliano passou as mãos pelos cabelos, um gesto que Clara já havia aprendido a reconhecer como sinal de estresse extremo. Quem mais sabe disso? Ninguém, por enquanto, mas a matéria sai na próxima edição. Merda! Juliano se levantou e começou a caminhar de um lado para o outro. Isso vai arruinar tudo. A empresa, sua carreira, minha reputação. Sua reputação? Clara se levantou também, sentindo uma pontada de raiva. Você está preocupado com sua reputação? Você não entende. Não é só sobre mim. É sobre você também. Eles vão te retratar como uma oportunista, uma mulher que se aproveitou da posição para seduzir o chefe. É isso que você acha que eu sou? Claro que não. Juliano parou de caminhar e a encarou. Mas é isso que vão pensar. É isso que sempre pensam. Clara sentiu lágrimas queimarem seus olhos. Então talvez devêssemos ter pensado nisso. Antes, talvez sim. As palavras caíram entre eles como uma lâmina. Clara sentiu como se tivesse levado um tapa. Entendo, ela disse, a voz gelada. Então, isso foi um erro. Clara, não foi isso que eu quis dizer. Foi exatamente isso que você quis dizer. Clara se dirigiu para a porta. Não se preocupe, vou preparar minha carta de demissão. Clara, espere! Mas ela já havia saído, deixando Juliano sozinho em seu escritório, cercado pelo silêncio e pelo peso de suas próprias palavras. Naquela noite, Clara não conseguiu dormir. Ficou olhando para o teto de seu quarto pequeno, revivendo cada momento do fim de semana no sítio, questionando se havia interpretado tudo errado. Talvez para ele tivesse sido apenas um momento de fraqueza, uma necessidade de conforto após relembrar a traição de Valentina. Seu telefone tocou às 2 da manhã. Era uma mensagem de Juliano. Precisamos conversar, por favor. Clara digitou e apagou várias respostas antes de finalmente escrever. Não há nada para conversar. Você deixou tudo muito claro. A resposta veio imediatamente. Eu não quis dizer aquilo, estava assustado. Medo não é desculpa para a crueldade. Clara, por favor, você significa muito para mim. Se eu significasse algo, você teria lutado. Por nós quando soube das fotos. Clara desligou o telefone e chorou até adormecer. Não sabia que do outro lado da cidade, Juliano estava passando pela mesma vigília solitária, se odiando por cada palavra que havia dito e temendo que fosse tarde demais para consertá-las. No dia seguinte, a bomba explodiu. A matéria da revista estava online desde as primeiras horas da manhã, com o título sensacionalista O CEO e a Cinderela, romance secreto na elite empresarial. As fotos, embora discretas, eram inequívocas. Clara tocando o rosto de Juliano, os dois muito próximos na varanda, um beijo capturado ao longe. O telefone de Clara não parava de tocar. Jornalistas, colegas de trabalho, até pessoas que ela mal conhecia queriam saber detalhes. Ela desligou o aparelho e se preparou para enfrentar o que sabia que seria o pior dia de sua vida. Clara chegou ao escritório às 7h30 da manhã
esperando encontrar o prédio vazio como de costume. Em vez disso, foi recebida por uma multidão de jornalistas na entrada, câmeras e microfones apontados em sua direção no momento em que desceu do ônibus. Senhorita Mendes, é verdade que você e Juliano Benedetti estão tendo um caso? Quanto tempo vocês estão juntos? Você usou sua posição para se aproximar dele. Clara abaixou a cabeça e tentou atravessar a multidão, mas eles a cercaram como abutres. Flash de câmeras explodiam em seu rosto e ela sentia-se como um animal encurralado. Conseguiu entrar no prédio apenas com a ajuda dos seguranças que formaram uma barreira humana. No elevador, suas mãos tremiam tanto que ela mal conseguia apertar o botão do andar. Quando as portas se abriram, foi recebida por olhares curiosos e sussurros mal disfarçados de todos os funcionários. Conversas paravam quando ela passava e ela podia sentir dezenas de olhos seguindo cada movimento seu. Clara, Fernanda da recepção correu até ela. Você está bem? Isso é uma loucura. Estou bem. Clara mentiu, dirigindo-se rapidamente para sua mesa. Mas não estava bem. Seu computador tinha dezenas de e-mails de jornalistas. Sua mesa estava cheia de recados telefônicos e ela podia sentir o peso dos olhares de todos os colegas. Alguns pareciam curiosos, outros invejosos, e uns poucos demonstravam pena. Mendes, a voz gelada de Lúcia Santos, diretora de recursos humanos, cortou o ar. Preciso falar com você. Agora. Clara seguiu Lúcia até uma sala de reuniões, onde encontrou também Ricardo Almeida, o diretor jurídico. Seu estômago afundou quando percebeu que se tratava de uma situação oficial. Senhorita Mendes, Ricardo começou, consultando uma pasta. Você deve imaginar por que está aqui. A matéria da revista. Exato. Isso criou uma situação delicada para a empresa. Precisamos entender exatamente o que aconteceu. Clara respirou fundo. Eu e o Sr. Benedetti desenvolvemos sentimentos um pelo outro. Isso começou recentemente e não afetou meu trabalho. Você entende que relacionamentos entre funcionários de níveis hierárquicos diferentes são problemáticos? Lúcia perguntou fazendo anotações. Entendo, mas não há regulamentação específica contra isso no Código de Conduta. Não. Oficialmente, Ricardo admitiu. Mas existe a questão da aparência de impropriedade. Outras funcionárias podem alegar que você recebeu tratamento preferencial. Isso nunca aconteceu. Independentemente do que aconteceu ou não, a empresa precisa tomar uma posição. Lúcia fechou seu bloco. Você tem duas opções: aceitar uma transferência para a nossa filial em Brasília ou pedir demissão. Clara sentiu o sangue gelar. Vocês estão me demitindo? Estamos oferecendo alternativas para resolver a situação da forma menos traumática possível, Ricardo explicou. O Sr. Benedetti está ciente dessas opções e concorda que são as melhores para todos os envolvidos. Juliano concordou? A voz de Clara saiu como um sussurro. Ele entende que a situação está afetando a empresa e que medidas precisam ser tomadas. Clara sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Depois de tudo que haviam compartilhado, ele estava simplesmente concordando em se livrar dela como se fosse um problema administrativo. Preciso de tempo para pensar. Claro, mas precisamos de uma resposta até o final do dia. Clara saiu da sala de reuniões cambaleando. Voltou para sua mesa, mas não conseguia se concentrar em nada. Cada olhar dos colegas parecia uma acusação. Cada sussurro, uma condenação. Ela queria falar com Juliano, mas ele estava em reuniões o dia todo e ela duvidava que ele quisesse vê-la. Às 15h, sua mãe ligou. Clara, filha, estou vendo essas notícias na televisão. O que está acontecendo? Mãe, eu posso explicar. Você está envolvida com seu chefe? Esse homem rico? Não é como parece. Como pode não ser como parece? Tem fotos, Clara. Fotos suas beijando ele. A voz de Dona Marisa estava carregada de decepção. Você sabe o que as pessoas estão dizendo sobre você? Clara fechou os olhos, sentindo lágrimas queimarem. Mãe, eu me apaixonei. Apaixonei? Ou se deixou?
Seduzir por dinheiro e poder? Eu não te criei para isso, Clara. Não te criei para ser amante de homem rico. Não sou amante de ninguém, nós nos amamos. Se ele te amasse, teria assumido o relacionamento publicamente. Não teria deixado você ser humilhada dessa forma. As palavras da mãe ecoaram as próprias dúvidas de Clara. Ela desligou o telefone e enterrou o rosto nas mãos. Às 5 da tarde, quando a maioria dos funcionários já havia saído, Clara finalmente conseguiu entrar no escritório de Juliano. Ele estava de costas para a porta, olhando pela janela, os ombros tensos. "Preciso falar com você", ela disse. Ele se virou e Clara viu que ele parecia tão exausto quanto ela. "Clara, Você concordou com minha transferência ou demissão?" Juliano suspirou. "Eu concordei que precisávamos encontrar uma solução." "Uma solução? Eu sou um problema que precisa ser resolvido?" "Não é isso. Você sabe que não é isso." "Eu sei, porque pelo que parece, você está disposto a me sacrificar para proteger sua preciosa reputação." "Não é sobre reputação, é sobre nos proteger. Você não imagina a pressão que estou sofrendo. Meu pai ligou esta manhã furioso. O conselho de administração está questionando minha liderança. Nossos maiores clientes estão preocupados com a imagem da empresa. E a solução é me mandar embora. É a única forma de fazer as coisas voltarem ao normal." "Normal?" Clara riu amargamente. "Você quer dizer sua vida solitária e vazia de antes? Pelo menos era uma vida sem complicações." As palavras foram como uma bofetada. Clara se aproximou da mesa dele, tentando controlar a raiva que crescia em seu peito. "Então isso é o que eu sou? Uma complicação?" "Clara, por favor. Responda à pergunta, Juliano. Eu sou uma complicação em sua vida perfeita e organizada?" Ele a encarou por um longo momento, e Clara viu a batalha interna em seus olhos. A parte dele que queria lutar por ela contra a parte que queria voltar para a segurança de suas barreiras emocionais. "Sim", ele disse finalmente a voz baixa, "você é uma complicação." Clara sentiu algo morrer dentro dela. "Entendo. Clara, eu não quis dizer..." "Você quis dizer exatamente isso." Ela abriu a bolsa e tirou uma folha de papel. "Aqui está minha carta de demissão. Efetiva imediatamente. Você não precisa fazer isso. Aceite a transferência. Em 6 meses, as coisas se acalmam e você pode voltar." "Voltar para quê? Para ser sua assistente novamente? Para fingir que nada aconteceu entre nós." Clara colocou a carta sobre a mesa. "Eu me apaixonei por você, Juliano. De verdade. Achei que você sentia o mesmo." "Eu sinto." "Não, você não sente. Você gosta da ideia de me ter quando é conveniente, quando não ameaça sua zona de conforto. Mas no momento em que as coisas ficam difíceis, você me descarta como se eu fosse nada." "Não é assim. É exatamente assim. Você sabe o que é mais triste? Eu realmente acreditei que você havia mudado, que você havia aprendido a confiar novamente. Mas você continua sendo o mesmo homem assustado que Valentina deixou no altar." A menção do nome de sua ex-noiva fez Juliano recuar como se tivesse sido esbofeteado. "A diferença é que ela pelo menos teve a decência de te abandonar antes do casamento. Você está me abandonando depois de me fazer acreditar que eu importava." Clara se dirigiu para a porta, mas parou na soleira. "Você disse que tinha medo de me machucar. Parabéns, Juliano. Você conseguiu." Ela saiu do escritório, deixando Juliano sozinho com sua carta de demissão e o peso de suas próprias escolhas. Lá embaixo, os jornalistas ainda esperavam, mas Clara não se importava mais. Ela havia perdido o emprego, a reputação e, pior de tudo, havia perdido a fé no amor. Enquanto caminhava pela multidão de repórteres sem responder a nenhuma pergunta, Clara não sabia que observava de sua janela, vendo-a desaparecer na multidão e percebendo que havia acabado de cometer o maior erro de sua vida. Clara passou os 3 dias seguintes trancada em seu apartamento em Osasco, ignorando as ligações insistentes de jornalistas e até mesmo da mãe. Chorou até não ter mais lágrimas, dormiu 16 horas seguidas e acordou na quinta-feira com uma clareza que não sentia há dias. Ela estava terminando de fazer café quando a campainha tocou.
Esperando encontrar mais um repórter, abriu a porta e se deparou com Conceição, a funcionária do sítio de Juliano. Dona Clara, posso entrar? Conceição? O que faz aqui? A mulher idosa entrou no pequeno apartamento, olhando ao redor com gentileza. Vim porque preciso te contar algumas coisas sobre o Dr. Juliano, sobre o que realmente aconteceu. Clara serviu café e se sentou à mesa da cozinha, curiosa. Não entendo. Você sabe que trabalho para a família Benedetti há mais de 20 anos. Vi aquele menino crescer, virar homem, se apaixonar, se casar e se quebrar. Conceição. Bebeu um gole do café. Quando ele trouxe você para o sítio, foi a primeira vez em 5 anos que vi ele sorrir de verdade. Conceição, eu agradeço a visita, mas deixe-me terminar, filha. Você precisa saber. A voz dela era firme. Ontem ele apareceu lá. Estava bêbado, chorando, dizendo que havia perdido a única pessoa que realmente importava. Clara. Sentiu o peito apertar, mas tentou se manter firme. Ele fez sua escolha. Fez ou foi forçado? Conceição se inclinou para frente. Você sabe quem vazou essas fotos? Não faço ideia. Valentina Almeida, a ex-noiva dele. Clara quase derrubou a xícara. Como você sabe? Porque ela ligou para o sítio no domingo, perguntando se o Dr. Juliano estava lá. Disse que precisava falar com ele urgentemente. Eu achei estranho. Depois de 5 anos. Conceição suspirou. No dia seguinte, as fotos estavam na revista. Isso não prova nada. Prova sim, porque ela contratou um detetive particular para seguir o Dr. Juliano há meses. Queria saber se ele estava se relacionando com alguém. Clara se levantou, andando de um lado para o outro da pequena cozinha. Mas por quê? Ela o abandonou. Por que se importaria? Porque ela quer voltar. O casamento dela com Ricardo acabou no ano passado. Ela tentou se reconciliar com o Dr. Juliano várias vezes, mas ele nunca quis nem ouvir. Então ela decidiu sabotá-lo. Exato. Ela sabia que fotos de vocês dois causariam um escândalo, que a empresa ficaria em pânico, que ele seria pressionado a se afastar de você. Clara parou de andar processando a informação. Você tem provas disso? Tenho o nome da agência de detetives, tenho as datas das ligações dela, e tenho isso. Conceição tirou da bolsa um envelope. Chegou por correio no sítio ontem. Endereçado a você. Clara abriu o envelope com mãos trêmulas. Era uma carta manuscrita. Clara, sei que você deve me odiar agora, e eu mereço. Mas precisa saber a verdade. Meu pai ameaçou retirar todo o investimento da empresa se eu não me afastasse de você. Disse que nossa família não seria associada a escândalos. O conselho de administração deu um ultimato. Ou eu resolvia a situação ou eles votariam pela minha saída. Eu sei que isso não desculpa o que fiz. Eu sei que te machuquei da pior forma possível. Mas eu estava desesperado, assustado. 5 anos lutando para reconstruir tudo que Valentina destruiu e, de repente, parecia que eu ia perder tudo de novo. Você estava certa. Eu sou um covarde. Mas sou um covarde apaixonado. Eu te amo, Clara. Mais do que amei qualquer pessoa na minha vida. Você me fez lembrar como é ser humano novamente. Eu não espero perdão. Só queria que soubesse que você nunca foi uma complicação. Você foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida em 5 anos. Sempre seu, Juliano. Clara leu a carta 3 vezes, lágrimas escorrendo livremente. Conceição observava em silêncio, suas mãos rugosas segurando a xícara de café. Ele está sofrendo, filha. Nunca vi um homem tão quebrado. Mas isso não muda nada, Clara disse limpando os olhos. Ele ainda escolheu a empresa em vez de mim. Escolheu ou foi chantageado? Clara releu a carta. Você realmente acredita que Valentina orquestrou tudo isso? Tenho certeza. Ela é esperta, calculista. Sabia exatamente como atacar. Atingiu a reputação dele, a empresa, forçou a família a pressionar. Ela o conhece bem o suficiente para saber que ele sacrificaria a própria felicidade para proteger o que construiu. Mas por que você está me contando isso? Porque aquele menino merece ser feliz e você também. Conceição se levantou. Ele pode ser orgulhoso demais para lutar por você, mas você não precisa ser.
Depois que Conceição saiu, Clara ficou sentada na cozinha, a carta nas mãos, pensando. Pela primeira vez em dias, a raiva começou a dar lugar a algo mais poderoso: determinação. Ela abriu o laptop e começou a pesquisar. Encontrou artigos sobre a separação de Valentina e Ricardo, sobre as dificuldades financeiras da família Almeida, sobre as tentativas dela de se reaproximar de Juliano. Encontrou o nome da agência de detetives que Conceição havia mencionado e decidiu ir até lá. O detetive, um homem nervoso na casa dos 50, inicialmente se recusou a falar. Mas quando Clara mencionou que sabia sobre o caso Benedetti, ele ficou claramente desconfortável. Não posso discutir casos específicos, ele disse. Não estou pedindo detalhes. Só quero saber se Valentina Almeida contratou vocês para seguir Juliano Benedetti. Isso é confidencial. Ela: pagou vocês para tirar fotos dele comigo? O homem hesitou. Olha, senhorita, eu não sabia que seria usado para esse tipo de coisa. Pensei que fosse só ciúmes de ex-namorada. Então vocês tiraram as fotos? Nós seguimos o sujeito, sim. Mas as fotos, nós não vendemos para revista nenhuma. Quem vendeu? A própria contratante. Ela tinha acesso a todo o material. Clara saiu da agência com uma gravação da conversa no celular. Agora tinha provas, mas não sabia ainda o que fazer com elas. Naquela noite, enquanto planejava seus próximos passos, o telefone tocou. Era um número que ela não reconhecia. Alô? Clara, sou Fernanda, do escritório. Você precisa saber de uma coisa. Que foi? Valentina Almeida esteve aqui hoje. Ela conseguiu uma reunião com o Dr. Juliano. Eles ficaram conversando por mais de 1 hora. Clara sentiu o estômago afundar. Conversando sobre o quê? Não sei ao certo, mas ela saiu sorrindo. E tem mais. Eu ouvi ela dizendo para alguém no telefone que o plano havia funcionado perfeitamente. Que plano? Não tenho certeza, mas Clara, ela está tentando voltar para ele. E pelo que ouvi, ela conseguiu uma reunião com o conselho de administração para amanhã. Clara desligou o telefone, o coração disparado. Valentina não havia destruído sua vida apenas por crueldade. Ela havia feito isso para limpar o caminho de volta para Juliano. Mas Clara não ia deixar isso acontecer. Não sem luta. Ela passou a noite inteira acordada, planejando. Tinha as provas, tinha a verdade e agora tinha uma missão. Valentina Almeida havia subestimado sua adversária. Clara pode ter sido criada em Osasco, pode ter estudado com bolsa, pode ter sido apenas uma assistente, mas ela era uma lutadora. E estava na hora de mostrar a todos, incluindo Juliano, do que ela era capaz. Na manhã seguinte, ela se vestiu com seu melhor terno, penteou os cabelos e se dirigiu para o que sabia que seria a batalha mais importante de sua vida. O confronto final estava prestes a começar. Clara chegou ao prédio da Benedetti em Associados às 8h30 da manhã, 1 hora antes da reunião do conselho de administração. Sabia que Juliano sempre chegava cedo e precisava falar com ele antes que Valentina chegasse. O saguão estava movimentado, mas ela conseguiu subir sem ser vista pelos seguranças que a conheciam. Quando chegou ao andar executivo, encontrou Juliano em seu escritório, de costas para a porta, olhando pela janela. Precisamos conversar, ela disse, entrando sem bater. Ele se virou rapidamente, surpreso. Clara, o que faz aqui? Vim impedir que você cometa o maior erro da sua vida. Juliano suspirou, passando as mãos pelos cabelos. Clara, se você veio tentar me convencer a... Valentina contratou detetives para nos seguir. Ela orquestrou tudo. Clara colocou as provas sobre a mesa. As fotos, o vazamento para a imprensa, tudo. Ela quer você de volta. Isso é impossível. Ouça isso. Clara reproduziu a gravação do detetive no celular. A voz do homem preencheu o escritório silencioso, confirmando cada palavra. O rosto de Juliano empalideceu gradualmente. Meu Deus! Ela vai se reunir com o conselho hoje, não vai? Vai se oferecer como solução para o escândalo. Vai propor casamento, uma união que beneficie ambas as famílias. Juliano se sentou pesadamente em sua cadeira. Como você soube?
Não importa como, importa que você saiba a verdade antes de tomar qualquer decisão. Clara, mesmo que isso seja verdade, não muda o fato de que o quê? Que você é um covarde. Clara se aproximou da mesa. Que você prefere uma vida segura e vazia a lutar pelo que realmente quer. Não é sobre isso. É exatamente sobre isso. Você está com tanto medo de ser ferido novamente que está disposto a se entregar para a mesma pessoa que te feriu da primeira vez. Antes que Juliano pudesse responder, a porta se abriu. Valentina Almeida entrou no escritório como se fosse dona do lugar. Ela estava elegante como sempre, vestindo um tailleur branco que custava mais que o salário anual de Clara. Juliano, querido, Ela parou ao ver Clara. Não sabia que você tinha visitas. Valentina, esta é uma conversa particular, Juliano disse, se levantando. Na verdade, não é. Clara se virou para encarar a mulher que havia destruído sua vida. Eu queria muito conhecer a pessoa por trás das fotos. Não sei do que você está falando. Claro que sabe. Agência de Detetives Silveira em Associados. Contrato de 3 meses para seguir Juliano Benedetti. Fotos entregues diretamente para você. Valentina empalideceu ligeiramente, mas manteve a compostura. Você não pode provar nada. Posso sim. Clara mostrou os documentos. Tenho a gravação do detetive. Tenho os registros das ligações. Tenho tudo. Valentina, Juliano disse, a voz perigosamente baixa. É verdade? Juliano, eu posso explicar. É verdade ou não? Valentina respirou fundo, e Clara viu o momento exato em que ela decidiu parar de fingir. Sim, é verdade. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Juliano olhava para sua ex-noiva como se estivesse vendo um monstro. Por quê? Ele perguntou. Porque eu cometi um erro. Porque eu nunca deveria ter te deixado. Porque eu percebi que você é o único homem que eu amei de verdade. Então você decidiu destruir minha vida? Eu decidi remover os obstáculos entre nós. Essa mulher era um obstáculo. Essa mulher tem nome, Clara interrompeu. E essa mulher é quem ele ama. Valentina riu friamente. Ama? Ela é uma funcionária, Julian. Uma oportunista que se aproveitou da sua solidão. Chega! A voz de Juliano cortou o ar como uma lâmina. Você fez isso comigo uma vez, Valentina. Me humilhou, me traiu, me abandonou. Eu deixei passar porque achei que você tinha direito de escolher sua felicidade. Juliano. Mas isso é diferente. Você não apenas me atacou. Você atacou uma mulher inocente. Você destruiu a reputação dela, a carreira dela, machucou a família dela. Eu fiz isso por nós. Não existe nós, Juliano gritou, perdendo completamente a compostura. Nunca mais existirá nós. Você é uma pessoa cruel, manipuladora. Eu sou um idiota por não ter percebido isso antes. Valentina tentou se aproximar dele, mas Juliano recuou. Você vai sair daqui agora. Vai cancelar sua reunião com o conselho. E se você se aproximar de mim ou de Clara novamente, eu vou tornar públicas todas essas provas. Você não faria isso. Experimente. Valentina olhou de Juliano para Clara, percebendo que havia perdido. Isso não acabou. Acabou sim, Clara disse calmamente. Você perdeu. Aceite. Depois que Valentina saiu, Juliano e Clara ficaram sozinhos no escritório. O silêncio estava carregado de tudo que haviam vivido, perdido e encontrado novamente. Você veio aqui para me salvar, Juliano disse finalmente. Vim aqui para salvar a nós dois. Clara, eu sinto muito por tudo, por ter duvidado de você, por ter te abandonado, por ter sido um covarde. Você estava assustado, eu entendo. Não, você não entende. Eu estava morrendo de medo de te perder, então eu te abandonei primeiro. Que lógica é essa? Clara sorriu pela primeira vez em dias. A lógica de um homem apaixonado e confuso. Você me perdoa? Só se você me prometer uma coisa. Qualquer coisa. Que nunca mais vai deixar o medo decidir por você. Que da próxima vez que alguém tentar nos separar, você vai lutar. Juliano se aproximou dela, tomando suas mãos. Eu prometo. E prometo mais uma coisa. O quê? Que não haverá próxima vez.
porque eu nunca mais vou deixar você ir. Ele a beijou então, suave e profundamente, como se estivesse selando uma promessa. Clara sentiu todas as mágoas e medos dos últimos dias se dissolverem naquele beijo. Eu te amo, ele murmurou contra seus lábios. Eu também te amo, mesmo depois de tudo que eu fiz? Principalmente depois de tudo que você fez, porque agora sei que você é humano, que você comete erros, que você é vulnerável. E eu prefiro um homem real e imperfeito a um príncipe de conto de fadas. 3. Meses depois, Clara estava no mesmo sítio em Campos do Jordão. Mas desta vez não havia trabalho a ser feito. Juliano a havia pedido em casamento na biblioteca, no mesmo lugar onde haviam se apaixonado, e ela havia dito sim, sem hesitar. Eles se casaram numa cerimônia simples, apenas com família e amigos próximos. Clara usou um vestido singelo que havia comprado com o próprio dinheiro, e Juliano chorou quando a viu descendo as escadas da casa. Você tem certeza? Ele perguntou quando trocaram votos. Certeza que quer um marido que às vezes é covarde, que às vezes comete erros. Tenho certeza que quero um marido que me ama o suficiente para admitir quando está errado, ela respondeu. Que me ama o suficiente para lutar por nós. Para sempre. Para sempre. Quando se beijaram, Clara sabia que haviam encontrado algo raro e precioso. Não era o amor perfeito dos contos de fadas, mas algo melhor. Era o amor real, construído sobre verdade, perdão e a coragem de ser vulnerável. E pela primeira vez em 5 anos, Juliano Benedetti estava verdadeiramente completo.